canto é troca, é respeito, é interação, é nos entendermos como comunidade, entendermos que nós dependemos do outro e o outro depende de nós. E eu me identifico muito com isso, porque a voz, o cantar, o atuar, o conversar, o ensinar, criar, gera consequências nas pessoas. Tudo que fazemos, né? Tudo que fazemos gera consequência nas pessoas. Então, a voz, ela tem esse poder de gerar mudanças em nós e gerar mudanças naquelas pessoas com quem interagimos. A arte e a cultura, elas têm um papel muito importante na vida do ser humano. Eu estou aqui no bairro da Zona Sul, aqui entre Cidade Leonor, Jardim Oriental, Zona Sul, São Paulo, e é interessante a gente perceber que quanto faz falta na vida das pessoas a arte. Porque através da arte, da cultura, ela expressa emoções, ela expressa aquilo que ela pensa, ela troca, ela recebe, ela aprende, ela ensina. Então, o desenvolvimento de qualquer bairro, de qualquer região, através da arte e da cultura, vai ser sempre excelente, vai ser sempre essencial, vai ser sempre importante. Olá, pessoal! Eu sou Ruth Glória, cantora, compositora, professora de técnica vocal, canto. Gosto muito do que faço, trabalho com música há algum tempo e gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso instrumento vocal. Nós temos muitas questões interessantes. Não temos condições de falar sobre todas elas hoje, mas eu gostaria de destacar alguns pontos. Antes de mais nada, vamos pensar que o nosso som, a nossa voz, são nossa referência, são muitas vezes a nossa marca e falam muito a respeito de nós, né? Quando nós temos um bom som, um som equilibrado, um som mais bonito, isso é um diferencial, seja falando ou cantando. Então vamos lá. Primeiro ponto, o nosso aquecimento. Antes de mais nada, pensem o seguinte: as pregas vocais, elas por si não têm um grande som. Elas dependem e muito, né, de pontos importantes, da nossa ressonância no rosto e do nosso apoio. Então, a musculatura que apoia o nosso som e os pontos do nosso rosto onde nós conseguimos deixar essa voz vibrar. Então, pensando por este lado, nós começamos pelo aquecimento. Que eu gosto sempre de dizer que o aquecimento não é só para esquentar, literalmente aquecer a musculatura e a prega vocal, as pregas, mas ele é também para criar um relaxamento. Por que eu não posso, qual o melhor caminho, qual a melhor maneira da gente aquecer o nosso som, a nossa voz? Seria com músicas? Seria com exercícios? Não. Vamos pensar o seguinte: qual a melhor maneira de aquecermos o nosso som, a nossa voz, as nossas pregas? O melhor caminho é sempre com exercícios de vocalize. Eles são específicos para isso. Eles são voltados para essa finalidade. Quando nós aquecemos a nossa voz apenas com as músicas, o que vai acontecer? Primeiro ponto, a música, por não ser uma coisa, um exercício de canto, ela tira a sua voz tá ali relaxadinha, descansada, para movimentos que ela não está preparada para fazer. Então, não é interessante, né, trabalhar o exercício de aquecimento com música. O ideal é fazermos exercícios de vocalize, porque eles vão trabalhando a tessitura de forma gradual. Por exemplo, quando eu faço a vibração de língua,
Qual é a ideia? Então, estamos relaxando essa parte da laringe, então, estamos dando um trabalho para a nossa prega, um movimento para a nossa prega, sem agredi-la. E eu vou subir. Subindo. O que eu não posso fazer? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou gerando tensão. E a ideia do exercício de relaxamento é relaxar, né? É aquecimento e relaxamento da prega. Então, eu não posso fazer nenhum movimento exagerado, apertar. Ah, mas por quê? Porque sempre quando você exagera em algum movimento, quando você trabalha o teu som, forçando a barra, forçando essa musculatura, com certeza vai gerar um problema ao invés de ajudar, né? O outro exercício muito comum de ser feito é o exercício de vibração de lábio, né? Esse exercício é muito interessante e vale a pena destacar que algumas pessoas têm dificuldade em fazê-lo. O que acontece? Quando nós gastamos muito ar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir manter essa sequência de notas. A ideia é economizar o ar. Pensando num som sempre para cima. Nunca pensando em jogar o som na direção da plateia, né? Então, porque aí eu vou gastar ar. Então, a ideia é fazer esse som vibrar no meu rosto o máximo que ele puder antes desse ar, né? Antes dele escapar, antes da gente jogar esse som para fora. Então, ó, vamos fazer a mesma sequência. Os exercícios de aquecimento, relaxamento, são exercícios, lembrando, para preparar o nosso som para começar a cantar, né? Então, eu não posso fazer exercícios que vão me levar a um extremo de imediato iniciar o exercício de canto com ele, né? O momento do meu exercício de canto não pode ser começado, né, iniciado com alguma coisa que esteja me forçando. Então, é sempre importante perceber os seguintes pontos. Quanto ar você está gastando? Se seu corpo está se desgastando para fazer isso, esse som. Por exemplo, né? Gastei muito ar. O meu movimento já indica isso. Aqui, a mesma história. Gastei muito ar. Gastei, meu som, não consegui fazer meu som durar. Por quê? Porque eu gastei muito ar, não tive sustento, né? Sustentação, apoio, enfim. Então, o nosso relaxamento e aquecimento é o primeiro ponto para iniciar o nosso momento com a nossa voz. Nesse momento do aquecimento, você também começa a prestar atenção se você está gastando muito ar, se a posição aqui não está muito boa. Enfim, não vou fazer o exercício de aquecimento relaxada como se fosse uma brincadeirinha e como se isso não valesse nada, não fosse importante. Pelo contrário, a postura da voz, o ponto de ressonância, tudo isso já vai depender de como fazemos o nosso aquecimento. Então, já vamos sempre mantendo o nosso foco, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que realmente não tem como a gente deixar de lado, é o nosso apoio respiratório, né? O apoio respiratório, ele sempre dá problema, porque as pessoas têm ouvem várias coisas a respeito, vários mitos, várias questões que umas são muito boas e funcionam, outras não procedem. Então, eu gostaria de dar para vocês aqui a minha visão a respeito do apoio, para que vocês possam
pesquisar, se basear nesse assunto e aprofundar depois um pouquinho mais. Primeira coisa, nós vamos pensar assim, a inspiração. Como é que eu inspiro? A inspiração para o canto ela é nasobucal. Por quê? Até vamos abrir um parêntese aqui. Quando nós cantamos, nem sempre temos tempo para inspirar pelo nariz apenas. Ó o tempo que eu levei. Então, se eu tô ali, eu tenho que parar, fechar a boca e inspirar pelo nariz. Olha só, não dá tempo para isso. Então, muitas vezes a gente perde pontos de respiração, a gente cansa a voz durante uma música porque a gente pensa em inspirar somente pelo nariz e não dá tempo. Então, significa o quê? Eu vou inspirar só pela boca? Não, a ideia não é essa. A ideia é que você pense sim no nariz, mas eu tô lá, tô conversando, tô falando super rápido e tudo mais. Aí, já inspirei, a boca já estava aberta. Eu pensei no nariz? Pensei, mas entrou um pouquinho pela boca também. Isso vai te ajudar a conseguir inspirar numa pausa bem curta, né? Mas olha só, lembra que eu falei, inspiro pelo nariz, eu sempre penso no nariz? Sim, mas a boca está aberta, vai entrar pela boca também. Então isso não vai ser necessário ou vai evitar que vocês façam algo do tipo... tô ressecando demais a garganta, porque o ar vai entrando, resseca muito, e aí toda hora eu vou ter que ficar tomando água, não é essa a ideia. Então, por esse motivo, a gente não puxa esse ar com força. E é por esse motivo também que nós deixamos o nariz trabalhar junto, né? Para a gente conseguir fazer o nosso som entrar de uma forma tranquila, de uma forma leve, e não fique nem soando no nosso microfone, ou no momento que a gente fala, enfim, para não ficar dando aquela impressão de que eu estou cansado, né? E isso não é interessante. Vamos pensar por esse lado. Então, inspiração nasobucal, sempre é o ideal. Ah, mas Ruth, se eu tô lá, início da música, tô começando a música, tô com a boca fechada, dá para inspirar só pelo nariz? Claro! Aí você tem todo o tempo do mundo, é uma pausa longa. Eu me refiro àquelas pausas curtas da música. E se você pensa em inspirar só pelo nariz, não vai dar certo, né? Então pensa que a inspiração é nasobucal. Isso vocês vão percebendo que à medida que vocês têm um texto para falar, que vocês têm uma melodia que vocês tenham que cantar e precisam recuperar o ar de alguma forma, vocês vão observar que essa coisa de inspirar pelo nariz e deixar a boca aberta um pouquinho, o ar vai entrar pela boca também, vai dar certo. Vai ser uma maneira bem legal de se trabalhar. Bem, então vamos lá. Inspirei pelo nariz, deixei o ar entrar pela boca também. Mas aí, vocês vão observar que, cintura tá aqui. Eu vou pensar na costela. O ar tá inflando os pulmões, certo? Inspirei pelo nariz, deixei entrar um pouquinho pela boca. Olha o que vai acontecer aqui, O que aconteceu? Movimentei isso aqui para fora, ou seja, estou comprovando, meus pulmões estão inflando. Joguei fora o ar, Significa o quê? Se eu canto fazendo isso aqui, ou se eu falo, e aí, tudo bem? Olha só, o que vai acontecer? Estou perdendo o ar. Não vai ter como sustentar uma voz que esteja ali, vazando. O ar está indo embora. Ou seja, estou fazendo com que o meu diafragma, expulse o ar rapidamente. Que função é essa desse diafragma, afinal? Que história é essa de diafragma? Qual é a atuação dele nessa história do meu apoio respiratório? Então, vamos pensar assim. Inspirei. O ar, é claro, encheu os pulmões. O diafragma, ele está localizado bem aqui, Ele começa, se você colocar a mão aqui, nesse buraquinho que a gente tem entre as costelas, tem um espacinho aqui, você der uma tossidinha, você vai ver que dá um soquinho. Teu diafragma está partindo daí, e ele vai contornando até a intercostal. Então, olha só que interessante, quando a gente inspira e o pulmão está ali preparado para receber, quem ajuda o ar a entrar é o diafragma.
Então, o diafragma, ele faz o seguinte, imaginem a função daquela borrachinha de uma seringa, né? A borrachinha da seringa, ela ajuda, ela faz aquela pressãozinha para o ar ou líquido ou o que for entrar, não é isso? Então, no nosso caso, é o nosso diafragma quem vai fazer isto. Então, o nosso diafragma está lá, naquela posição dele. Quando nós inspiramos, ele faz um movimento. E nesse movimento que ele faz, ele ajuda o ar a entrar e encher os pulmões do jeito que precisamos. Quando nós não relaxamos e trabalhamos essa região aqui, ó, o que eu faço? O diafragma, claro, que também está puxando o ar, só que eu estou comprimindo e apertando a minha costela, o meu pulmão, ao invés de relaxar e trabalhar de uma forma tranquila, relaxada, o ar nos pulmões. Então, o que é interessante? Quando inspiramos, deixamos o ar entrar, sabemos que a função do diafragma é permitir o ar entrar, ajudar o ar a entrar. Então, ó, inspirei e senti meu ar entrando. Opa, tá ótimo aqui. Precisa inspirar muito? Não. Vocês vão perceber, no exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que a quantidade de ar não precisa ser muito grande, mas a saída de ar é que vocês têm que se preocupar. Se eu gasto muito ar na saída, não vou me dar bem. Então, vamos lá, passo a passo do apoio respiratório. Inspirei, deixando o pulmão inflar. Nesse momento que eu inspiro, eu sinto que o meu abdômen, barriga, eu sinto que dá uma endurecidinha. Confirma aí no seu, ó. Quando inspira, aqui fica mais durinho, para dentro. Ó, ele dá uma contraída e eu nem pensei em contrair, mas ele já contraiu. O que acontece? Seu diafragma, lembra? Ele ajudou o ar a entrar e ele fica lá, firme, segurando o ar pra gente. Quando o diafragma faz isso aqui, ó, ele joga o ar fora. Então, por esse motivo, essa tensãozinha é pequenininha, não é uma coisa que nos aperta aqui, não tem nada a ver com o pescoço. Essa pressãozinha aqui, ela é que nos ajuda a manter o som falado ou cantado. Olha só que interessante. Significa, então, que se eu falo ou canto empurrando aqui ou empurrando aqui, com certeza, meu apoio respiratório não vai estar funcionando. Quem vai estar funcionando é a minha garganta, certo? Então, o apoio respiratório, ele serve realmente para sustentar o nosso som. Ele nos ajuda a controlar quanto ar a gente manda para vibrar nas pregas do jeito correto e para dar a ressonância ou vibração da voz da maneira correta. Então, como é que você pode exercitar isto? A minha sugestão é, que vocês já conhecem muitos já devem ter ouvido falar sobre esse exercício, do S longo e o S curto. São os dois exercícios mais interessantes para você trabalhar esse apoio. Então, ó, inspirei, ó, não estou com a mão na cintura, aqui, ó, em cima da costela, inflei. Quando eu sinto aqui abriu, aqui já tá mais durinho, e eu vou manter nessa posição. E vou, ó, observe o seguinte, que conforme eu solto o ar, minha barriga, minhas costelas não vêm fazendo isso aqui, ó. Não fazem isso. Muito menos a barriga faz. Não tem movimento. Olha só, é exatamente nesse ponto que a maioria erra. Como as pessoas pensam assim, eu estou usando o meu ar, eu estou gastando o meu ar, o que a gente faz? A gente tem uma tendência a pensar, se eu estou gastando alguma coisa, vai ter que sair e eu vou ter que fechar meu corpo aqui, vai ter que fechar alguma coisa. Não é verdade, não é verdade. Apoio é como chão, te dá sustento. Por isso que fala apoio. Um apoio que fica movimentando à medida que a gente, né, jogando, empurrando, não apoia nada, né? Então, vamos pensar assim, ó. Enchi, então lembra, ó, não tem movimento. Aqui também não tem, ó. Mesma coisa, agora eu vou mostrar para vocês com a minha mão aqui em cima, ó. Então, enchi. Esse foi para dentro, esse foi para fora. Vou fazer o S longo.
e irei até onde eu me sinto confortável. Quanto tempo eu tenho que alongar esse S? Eu tenho que fazer 1 minuto de S? Não há necessidade. Eu penso assim, se você consegue fazer 15 segundos de S longo, sem que ele soe dessa forma, ó, ou movimente, murche, feche teu apoio, você está ótimo nessa questão. Então, lembre, enquanto eu faço o S longo, não posso fechar o corpo, né? Ter um movimento aqui, seja abdominal ou então ali nas costelas, não posso fechar, porque significa que eu estou soltando muito rápido e não estou controlando, falando ou cantando, não importa. E se eu aumento o volume, será que eu não tenho que ter um movimento a mais? Não há necessidade, porque senão você não está trabalhando o teu apoio. Teu apoio ele não pode empurrar o seu ar de uma vez, ele precisa controlar. Então, nosso exercício de canto, nosso exercício de respiração vai ser trabalhado desta forma. Inspirei, pode ser nasobucal, lembra disso? Abrindo, sustentei aqui, ó, bem firme, faço o S longo sem perder essa estrutura. Fico lá, firme. Esse é o ponto mais importante da inspiração, tá bom? Se vocês errarem nisso, se estiver murchando, aí está o seu problema. Isso vai dificultar. Quem não consegue sustentar vai ter dificuldades para cantar notas agudas, vai ter dificuldades para dar volume no som. Então, o controle da voz depende dessa musculatura, por esse motivo. Então, resolvido, questão do apoio respiratório. Pensem em 15 segundos em linha reta, isso é uma coisa bem legal. Linha reta, por quê? Isso é que mostra que vocês estão sustentando. A outra coisa é, se perceber que tem algum som apertando aqui, não dá certo. Então não pode ser nem pode ser é S, é si. Tá certo? Quando eu faço já tô com tensão, com uma tensãozinha aqui. Já não é interessante. Então, pensa num si. Vocês vão perceber aqui, ó, vai ficar bem firme, nada exagerado, não é nada desconfortável, nada. A ideia é uma coisa que você sente que tem uma pressãozinha aqui embaixo, mas não é nada exagerado, tá bom? Então, o exercício de respiração, de apoio respiratório, é interessante que seja feito todos os dias. Porque ele não nos prepara só para a nossa atuação em palco, ele nos prepara também para o nosso dia a dia. Às vezes você chega no trabalho, acorda com aquela voz assim, não sei o que, e vai e força a voz, e aí no dia que vai cantar, no dia que vai atuar, olha, então aqui eu vou fazer o preparatório. Não adianta, quer dizer, você já cansou sua voz tantas vezes no tempo que você estava durante a semana, saiu de casa. Às vezes, simplesmente um rrr numa nota confortável, né? Que é uma opção bem legal quando você tá trabalhando o aquecimento só para conversar, para o dia a dia. Acorda enquanto tá lá penteando o cabelo, se trocando, pega uma nota confortável e sustenta uma nota longa. Só isso aí já vai te ajudar a colocar a voz num ponto de fala. Quando a gente faz os exercícios subindo, né, em ordem melodias ascendentes, o que acontece? Você está alongando a tua prega para pensar, porque você está se preparando para trabalhar notas graves e agudas, né? Então, por esse motivo é necessário você fazer essa sequência ascendente. Mas quando você só está se preparando para o dia a dia, para conversar, para falar, não há necessidade. Você pega uma nota confortável e alonga ela, tá bom? Então, mais um assunto importantíssimo que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E aí você vai perceber que quando você faz esse tipo de apoio, você tira aquela carga que você joga aqui, que te gera rouquidão, né? Aquela rouquidão que às vezes, eu falei muito, é porque eu trabalhei muito hoje. Não, é porque você forçou muito hoje, né? Não teve nada de apoio hoje. Então, perceba isso. Muitas vezes a gente quer falar muito alto, que o problema não é falar muito alto. O problema é a maneira
como você sustenta a tua voz quando você fala muito alto, né? Então, vamos lá. E aí, quando nós falamos, então, sobre apoio respiratório, que é interessante fazermos esse exercício todos os dias para uma conscientização, e aí depois a gente vai se acostumando com isso. Não vai ser você não vai ter tanta preocupação sobre esse exercício, porque você vai fazer com maior facilidade. Aí nós pensamos o seguinte: por que falamos tanto de ar, de som, de apoio, de músculo? Perceberam que eu sempre estou falando deste músculo aqui, e não estou sempre comentando que vocês não podem forçar ou sobrecarregar essa musculatura aqui. Então, o que acontece? Quando nós cantamos, apoiamos o som, as pregas vibram, e esse som das pregas, que é pequenininho, amplia quando ele chega nos nossos pontos de ressonância. Vamos pensar, muita gente fala sobre máscara. O que seria essa máscara? Então, nós temos lá a testa e seios da face. Então, vamos pensar num triângulo aqui, ó. Seios da face e testa. É só aí que nosso som vibra? Se você parar para sentir e deixar seu som bem à vontade, você vai perceber que esse ponto aqui vibra na cabeça toda. Às vezes você vai sentir algumas notas vibrando, não necessariamente parado aqui, mas você sente vibrar em mais pontos do seu rosto, né, da cabeça. Então isso é legal. O mais interessante quando se fala de ressonância ou vibração é que você tenha consciência de que você não fica, eu estou controlando, então quer dizer, eu só vou fazer vibrar aqui. Como é que a gente vai saber? Olha só que interessante. Eu sei que eu estou numa região mediana, então ela vibra aqui, só aqui, e o resto? Às vezes uma nota, ela pode ter um timbre mais bonito, um som mais legal, quando a gente deixa isso livre. Apesar de sabermos que tem alguns sons que nós sentimos que elas nascem ou tem como foco esse ponto aqui. Não quer dizer que ela fique aqui e acabou o assunto, né? Então, o rosto todo ou a máscara, os pontos de ressonância desses ossos do rosto são importantes para nós, sim. Então, vamos lá. Ressonância. Voz de peito. Então, nós falamos de voz de peito, mas muitas vezes nós não entendemos que essa voz de peito não necessariamente tem que ser uma voz forçada. O nosso som natural. Essa voz que eu estou falando com vocês. Então, para resumir bem e direcionar bem o assunto, vamos pensar assim. Eu sempre elejo como um ponto de foco inicial seios da face. Temos notas que vibram no peito? Sim, mas serão notas absurdamente graves. Então, para o meu timbre, então, precisei, dar uma abertura para buscar uma nota tão grave. E esse som eu vou sentir que vibra bastante aqui. Certo? Então, guarda isso. Estou fazendo um som muito grave. Tenho relaxamento. Diferente de eu pegar uma nota tão grave como essa e fazer isso aqui, ó. O que eu fiz de errado? Tensionei a base da língua, a laringe. E aí a voz não tem ressonância. Aí você vai falar assim, Ruth, mas tem pouco volume. Claro, não é minha tessitura confortável, mas se eu preciso num personagem, se eu preciso numa determinada melodia que eu vou fazer, buscar essa nota, o que vai acontecer? Eu preciso trabalhar esse som com essa abertura. Relaxamento da laringe, sempre, né? Para que o som vibre aqui. Ok. Aí temos nosso ponto de ressonância para regiões regiões de voz mediana e médio agudo, que vão ser os seios da face, que é o lugar que praticamente a gente mais tem costume de usar. Então, seios da face, um ponto bem interessante, quando eu fecho a boca, sinto os lábios, faço uma conchinha aqui, ó, mas sem apertar o lábio, tá, ó. Eu sinto bem isso aqui. Mas tomem cuidado. Às vezes a gente vai sentir muito o nariz. Aí eu vou querer abrir a boca e fazer assim.
Tô cantando fanha, né? Tô cantando com o meu som muito fechado. Aí, se vocês perceberem esse tipo de coisa, significa que vocês estão direcionando muito o som para o nariz. A ideia é seios da face. Então, ó, vou fazer uma abertura leve de um sorriso, ó. Pensa atrás do nariz. É um ponto mais interessante pra gente. Então, nasal, muito nariz, não é interessante. Atrás do nariz é uma sensaçãozinha um pouquinho mais pra cá, ó. Né? Muito mais gostoso de ouvir e é mais equilibrado e não vai soar fanho quando vocês abrirem a boca, tá certo? Então, eu posso usar isso na fala? Posso? Oi, tudo bem? Eu sou Ruth Glória, estou falando com vocês sobre técnica vocal. É esse ponto que eu estou usando, atrás do nariz. Então, se eu quero falar neste volume ou mais alto, oi, tudo bem? Eu estou falando pensando como se eu estivesse falando com alguém que está mais longe, né, distante de mim. O que vai acontecer? É a mesma coisa, eu sempre vou pensar no mesmo ponto. Então, isso é interessante. Então, quando a gente fala sobre voz, quando a gente fala sobre ressonância, a gente precisa ter um certo conhecimento sobre que tipo de som a gente emite naquele ponto do rosto, ou quais são os pontos de ressonância que nós temos. O outro ponto, conforme eu vou subindo para uma região mais aguda, é aquele famoso som que vai lá na testa, que a gente chama de ressonância alta. Ressonância alta por quê? Porque está acima dos seios da face. Então, eu tô lá, ó. A, E, A, E. Então, o que aconteceu aqui? Estou fazendo as notas mais graves e medianas e mudei para o meu agudo e trabalhei com o som no mesmo ponto. Olha só que interessante. Mas olha só. Quando vocês estão cantando ou falando, então se eu estou falando aqui, dali a pouco eu tenho um som mais agudo. Sério? Nossa, eu não sabia! Né? Olha só que interessante. Até o nosso falsete, né? Muita gente fala sobre quebra de voz. Olha, conforme a gente vai subindo a nossa voz, tem uma quebra aqui, nossa voz tem... existe isso, claro. Nossa voz, ela tem, dentro da nossa tessitura, nós vamos passar pelo nosso som em vários pontos, né? Mas estamos aqui conversando que nós vamos iniciar o nosso som aqui, né? Para quê? Para que vocês tenham um equilíbrio. Se eu pensar na voz aqui primeiro, daqui a pouco eu vou para cá, daqui a pouco eu vou para cá, eu vou ter 3 tipos de sons diferentes. Aí é onde gera um outro problema. Então, nós vamos eleger, dentre esses pontos que a gente conversou, nós vamos pensar sempre num ponto como foco de ressonância, uma direção para onde a gente sempre manda o nosso som, e isso faz com que a gente consiga equilibrar os pontos de quebra da nossa voz. Então, se eu estou cantando numa região aguda, grave, então aqui, ó, é um grave. Não vou pensar não, já vou pensar aqui, ó. E aí, vou subir mais um pouquinho. Então, o que acontece aqui? Quando nós cantamos e pensamos na nossa ressonância, quando nós falamos e pensamos na nossa ressonância, existe uma questão que é espaço que a gente gera por dentro. Olha só, vocês estão aqui, ó. Nós trabalhamos o nosso apoio, não foi isso? Nós conversamos que quando a gente inspira e sustenta o som, o ar, não precisamos apertar a garganta, então vamos pensar lá dentro. A garganta abre, porque tem um relaxamento. Sabe quando você puxa o ar pela boca que você vai sentir que tipo de abertura eu tô falando? Aí você sentiu aquela abertura, né? O som vibrou no alto, porque eu não vou vibrar mais aqui. Não ficou legal. Olha só que interessante. O que eu fiz de diferente aí? No primeiro som, que a voz estava mais tensa,
Pensem o seguinte, imagina que aqui são os dentes da frente, aqui o fundo, finalzinho, a língua, céu da boca. Quando eu cantei, eu abri lá dentro. Isso fez com que eu conseguisse vibrar o som lá em cima e não apertasse a minha garganta. Se eu fizer o desenho, a opção inversa, fechei. Eu nunca vou fechar, na verdade, né? Diminuo a passagem, o som ele tensiona mais, porque eu vou gerar tensão aqui embaixo. Então, um dos nossos inimigos principais é a própria tensão que a gente gera quando a gente obriga a voz a fazer este ou aquele movimento. Então, cantando ou falando, quando vocês têm um determinado personagem e dependendo da maneira como vocês querem criar a personalidade daquele personagem, criar a ideia de voz para aquele personagem, que característica você acha interessante, ou dependendo da intenção do texto que você fala, é interessante que você se lembre disso. A abertura da garganta não pode diminuir à medida que eu quero cantar ou falar um som mais forte, menos forte, mais agudo ou mais grave. Então, se eu faço né? Pensa na garganta aberta. Então, fechando um pouquinho. Vou gerar uma tensãozinha aqui. Percebeu a diferença? Então, ó, o som aconteceu, só que teve uma diferença grande entre os timbres, entre o espaço, entre a leveza e tudo mais. Então, é interessante lembrar disso. Quando a gente fala de apoio respiratório, falamos também sobre ressonância. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Por isso que a nossa voz não pode ser só prega vocal ou só boca. Nossa voz é corpo, né? Então, nosso som, quando a gente tensiona corpo, quando a gente tensiona os movimentos, é lógico que uma coisa vai influenciar na outra. Mas, se vocês não têm consciência de como funciona a fisiologia da voz, ou como funciona a musculatura que sustenta teu som, é claro que vocês também não adianta vocês se relaxarem, porque relaxei, só que não sei de onde tirar, né? Então, as duas coisas combinadas vão dar sempre certo. Então, já sabemos então que o som da nossa voz depende de um apoio, de uma direção, de um foco de ressonância. Então, nós não vamos limitar a nossa ressonância à parte interna da boca, certo? Pensando assim, olha só, vou deixar aqui mais uma frase melódica de vocalize que seria muito interessante para vocês trabalharem. Então, ó, isso serve para homens ou para mulheres, tá? Então, essa é uma coisa interessante também que a gente sempre acaba, será que isso serve para mim? Será que serve para mim? Meu timbre é mais grave, meu timbre é mais agudo? Não se preocupa com isso. Você vai buscar essa sequência sempre nas tonalidades práticas para você e baseado na sua nota confortável mais grave, você vai subir até o seu confortável mais agudo. Ruth, mas e aí minha limitação? Claro que para estender e aumentar a sua limitação, tanto para os agudos quanto para os graves, é interessante que você tenha, sim, um acompanhamento de um profissional para que você saiba o que fazer, né? Para que você possa romper os limites que você tem. Mas com essas informações que vocês têm aqui, dentro daquilo que vocês já fazem, é muito, muito, muito interessante e você já tem condições de romper algumas barreiras que você esteja sofrendo aí, vendo à sua frente. Então, ó, abri a garganta. Fechei. Não é interessante. Guarda isso, tá bom? Então, vamos lá. A sequência, vou usar a vogal A. Então, agora nós já estamos fazendo um link do assunto do apoio com o assunto da ressonância e a garganta aberta. Então, ó, respirei. Olha
Olha só que interessante. Não teve isso aqui, ó. Ah, ah, não. Por quê? Porque se tivesse, meu apoio não estaria me apoiando. Ele estaria simplesmente jogando fora meu ar. É lógico, por esse motivo, se eu jogo muito fora, né, se eu faço muito movimento do meu apoio enquanto canto, é certo que eu vou ter um fôlego mais curto, que eu vou ficar rouca mais rápido, que eu vou talvez não ter tantos agudos. Entende agora? Por que que aquele apoio tinha que estar tão firme, parado? Ele não pode movimentar enquanto você canta ou fala. Então, ó, vou subir o tom. Então, aqui, ó. Ah, 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 ah. Subindo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que acontece, então? Quando nós cantamos sem movimento, significa que nós temos maior sustentação. Então, sustentação na realidade é quando o nosso som acontece sem soar o ar. Então, perceba quantas vezes você está cantando e aí você vai fazer um som agudo, ele soa falhando, né? Então, essa falhazinha e tal, a não ser que seja um momento que você esteja com uma crise de rinite ou qualquer coisa assim, né? Qualquer coisa desse tipo, ou esteja com a garganta inflamada, fora isso, não tem motivo para você soar com essa falha, com esse ar em excesso. Então, mais uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que conforme nossos sons vão subindo, nossa voz vai ficando mais aguda, nós usamos menos ou mais ar, né? Se eu vou cantar ah, 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 esse som ele usou mais ar ou menos ar, né, do que eu tinha reservado aqui. Na realidade, conforme nossos sons vão ficando mais agudos, significa que menos ar nós devemos utilizar. Os sons agudos, para que as pregas vibrem corretamente, é necessário colocar uma pequena quantidade de ar. Mais um motivo, agora mais uma vez vocês vão compreender por que não pode ter aquele movimento. Na nota que eu mais preciso que meu ar seja uma quantidade pequena e que meu corpo sustente mais, é a hora que eu quero jogar mais ar. Por isso não vai dar certo, né? Então, pera lá, será que quando eu falo, por exemplo, eu quero falar um texto e eu quero falar pensando em ocupar mais volume, mais espaço, porque eu estou com pouco volume e aí está sendo cobrado de mim mais volume. O que eu faço? A mesma coisa. Eu quero mais volume, menos ar eu tenho que utilizar. Se eu faço, solta a voz e aí faço, o que vai acontecer? Joguei meu ar todo de uma vez, o diafragma empurrou o ar todo de uma vez e eu não tenho sustentação para fazer a frase seguinte. De duas, uma, eu vou me cansar ou eu vou ficar rouca. Então, não importa o volume que você precisa falar ou cantar. A ideia é que você sempre saiba sustentar. Então, a ressonância do rosto vai depender de quanto ar eu coloco. Se eu tenho ali um som na região mediana, e nessa hora eu jogo mais ar, fiz soar a nota, consegui cantar o tom, tá afinado, mas tinha uma soprosidade. Na música pop, hoje em dia, a gente ouve muito isso, dessa voz soprosa e tal, desse som assim, mas não, fora essa coisa do estilo, não é o interessante fazermos, tá certo? Não é o interessante fazer. O ideal é que você saiba controlar a saída de ar. Vai valer isso para fala, para canto popular ou canto lírico? Para qualquer estilo musical. A quantidade de ar que você solta na voz vai mudar
né? Vai fazer uma grande diferença se você acrescenta mais ar ou menos ar quando você canta os seus sons mais agudos ou quando você tem mais volume, tá certo? Então vamos pensar sempre por esse lado. O nosso som, controle da nossa voz, começa pelo controle do apoio. Então, pera lá, eu procurei na internet, fiz vários exercícios e consegui assim, consegui aquilo, fiz esse exercício muito bem. Pera lá, você fez esse exercício na raça, né? Por exemplo, o que eu fiz de errado aqui? Eu cantei o tom, tava no tom, mas espera aí, o que eu errei, né? Por que o meu som não ficou legal? Por que eu forcei? Nesse tom eu consegui, quando chegou 3 tons para cima eu não consegui mais, porque eu não estava utilizando o meu apoio. Então, conforme você tá lá, diferente de perceberam a diferença? Então, eu tô mantendo a garganta aberta, relaxada, porque a garganta não canta. Às vezes a gente pensa que a garganta faz assim, a, e, o, u, a. Não faz. A garganta permanece assim, ó. Sempre aberta. Então ela não faz isso aqui. Não. Nunca. Nunca. Né? Então, esse é o trabalho de apoiar, de sustentar, de firmar, é trabalho do apoio. A garganta e a língua não fazem esse papel. Né? Então, assim, são alguns pontos interessantes que dentro do universo do canto, da técnica vocal, da parte de oratória, são coisas que nós às vezes deixamos passar. Às vezes nós procuramos exercícios assim sofisticadíssimos. Nossa, esse exercício, olha quantas notas foram feitas. Só que não sabemos para que são feitos, né? Cada exercício tem um motivo. Quando você faz uma determinada frase musical, a intenção daquele exercício é específica. Se você não sabe qual é o motivo para aquela frase ser executada, não vai estar executando provavelmente da maneira correta. Então, assim, fique bem atento a esse tipo de coisa, né? Os exercícios, eles têm funções, né? Simplesmente fazer o exercício por fazer não vai adiantar. É por esse motivo que tem tantas pessoas que sofrem com coisas, com problemas vocais, mas porque erraram lá na base. A base que é a nossa inspiração. Então, já temos aí algumas referências. O nosso apoio, dependemos dele, dependemos da nossa ressonância, que o melhor caminho é para sentir a ressonância, exercício de boca Kyusa, que é o exercício de boca fechada, o humming, ou que alguns chamam de humming, mas assim, é quando a gente sente sem tensionar aqui e sem apertar o lábio. Quando eu faço isso, meu som muda de lugar. Olha que interessante. Quando eu apertei o lábio, meu apoio parou de trabalhar e quem começou a fazer o som acontecer foi a pressão que eu joguei no lábio. E é lógico, consequentemente, na língua. Então, assim, olha só, quanta coisa... um assunto, hein? Apoio respiratório. O que envolve o apoio respiratório? Não é só fazer né? Quando fazemos o S curto, a mesma coisa. Tem algumas pessoas que têm o costume de fazer esse S. O que você está trabalhando aí? Nada. A inspiração curta, a ideia do S curto no exercício inspirei, a mesma coisa, eu penso que tudo fica parado. Né? No S curto nós vamos sentir, quando nós pensamos em sustentar, em firmar nossos pontos de apoio aqui, nós vamos perceber que nessa regiãozinha lá, que a gente conversou lá no início da tossezinha, ali vai dar um soquinho, coisa bem pequena. Olha só, tem um movimento pequenininho aqui no S curto. É pequenininho e é nesse ponto. Então se eu fizer assim, não estou trabalhando nada. Pelo menos não para canto.
muito menos para a parte vocal falada. Então, não tem aspecto vocal que seja trabalhado gastando desta forma. Então, pode ser que em algum outro segmento para outras áreas de corpo, de relaxamento, né, parte física, aí talvez alguma outra área de outro profissional possa ser trabalhado assim, mas para canto, para fala, não. Para canto, para fala, precisa ser sustentado esse som. Então, você vai sentir no S longo 0 movimento, e no S curto você vai sentir um movimentozinho aqui pequenininho, tá bom? Revejam essa parte no corpo de vocês, né? Procurem saber, é muito interessante. Esse é o ponto, é o aspecto importantíssimo que quase todo mundo deixa escapar. Mas talvez também porque não saibam mesmo. Então a gente vai, é porque eu não consigo alcançar aquele agudo, é porque eu não tenho volume, é porque isso, é porque aquilo, mas não percebe que o problema real está lá na base, né? Então se você não tem uma sustentação correta, você gera tensão no lugar errado. E aí, se gera tensão no lugar errado, é impossível fazer a ressonância da maneira correta. Então, ó como uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, o universo vocal é muito interessante, vale muito a pena. Tem, por esse motivo, vários profissionais na área e, assim, é muito gostoso. Vale a pena, até pela curiosidade, conhecer um pouquinho mais do teu som, conhecer um pouquinho mais da sua fisiologia vocal, conhecer um pouquinho mais desse assunto que é a nossa voz. Gostaria de dar um agradecimento a todos que me deram a oportunidade de participar aqui. E eu fiquei muito feliz de poder falar com vocês, fiquei muito feliz mesmo e espero ter ajudado a um pouquinho, pelo menos, vocês conhecerem algo a respeito do corpo, do som, da voz falada, e espero muito que vocês possam usar isso tanto na atuação quanto no canto. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau!